Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez para adorar, louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Neste domingo, na escola dominical, nós temos o privilégio de podermos juntos estarmos adorando aquele que é, que era e sempre será o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, que está no controle de todas as coisas. Queremos te cumprimentar, dizer que é muito bom ter você conosco, você que sempre está na live ou nas lives conosco, que Deus possa te abençoar poderosamente, você que está conosco agora, que estará participando do nosso estudo, você que posteriormente estará nos acompanhando, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, que Deus possa te honrar, possa te cobrir com chuvas de bênçãos, possa te fortalecer, te renovar para a glória e honra do nome dele. Nós vamos estar iniciando, adorando o nosso Deus com o hino do nosso cenário evangélico 104. Se você puder, se você tiver o seu hinário, mesmo na sua casa, abra o seu hinário no hino 104, louvor ao Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos louvá-lo cantando o hino 104 para a adoração do seu nome nesta manhã em escola dominical. Louvemos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias, se você tiver Bíblia em casa, para nós fazermos uma devocional hoje, no Salmo 100. Vamos celebrar o Senhor, adorando ainda no Salmo 100. É um salmo de indo de ingresso ao templo, um salmo de ações de graças. Nós temos tanto que agradecer a Deus, em meio a tantas tempestades, em meio à pandemia, em meio a lutas, a tempestades. O Senhor tem sido um Deus grandioso, um Deus bondoso para conosco. Nós vamos estar lendo o Salmo 100, são apenas 5 versículos, é um salmo de gratidão, de ações de graças, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor,
todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluias! O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias! Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela semana, pelas nossas famílias, pela proteção dele, e orando pela nossa nação, pela nossa pátria, pelas nossas vidas, pedindo ao Senhor para que venha continuar nos abençoando e nos protegendo. Oremos ao Senhor. Deus querido, Deus de amor, de misericórdia, Deus de poder. Sim, meu Deus. Somos, ó Deus, agradecidos a Ti, ó Pai. Ó Deus. Pelo dom da vida. Sim. Muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Sim, meu Deus. Pela Tua proteção. Pelas Tuas misericórdias. Sim, Deus. Pelo Teu amor que é infinito, Pai. Pai querido. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Pela Tua proteção. Sim, Deus. Obrigada, Jesus, porque em tudo, em todas as coisas, em Ti nós somos mais que vencedores. Amém. Obrigada por mais uma semana. Sim, Deus. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã em escola dominical para estudarmos a Tua palavra. Sim, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora. Ó Deus. Fala conosco, Senhor, através do estudo, Senhor. através dos ensinamentos. Sim, meu Deus. Fala conosco através desse estudo, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres falar conosco. Sim, Deus. Com este irmão, com esta irmã. Aquilo que o Senhor precisa que nós aprendamos, ó Pai. Sim, meu Deus. Visita cada família. Visita a nossa nação. Sim, meu Deus. A nossa cidade. Sim, Deus. Visita o nosso estado, os Sim, nossos estados. Senhor. O nosso país, Deus. os nossos governantes, Sim, Deus. os profissionais de saúde, os Pai. hospitalizados, Sim, meu Deus. as nossas igrejas, cada irmão, cada irmã que estará participando conosco. Sim, meu Deus. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Pai. Visita-nos, ó Deus. Sim, Deus. Dá-nos um dia na Tua presença. Dá-nos, Pai. Continue conosco. Sim, meu Deus. Fala-nos, ó Deus, Fala, em Pai. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos cantar ainda aquele cântico. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. E vamos assim nos preparar para o nosso estudo neste momento. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora.
agora. Aleluias. Muito obrigada, Jesus. Nós vamos estar, amados, nesta manhã, estudando. O nosso tema hoje fala como viver ou vivendo para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus em tempos de crise. Mais ou menos isso que nós vamos hoje aprender. Em tempos de crise, como viver para a glória de Deus? Em tempos de pandemia, em tempos de aflição, em tempos de angústia, em tempos de sofrimentos, em tempos de pânico, em tempos onde nós nos encontramos muitas vezes sem saber o que fazer, como viver para a glória de Deus? E o que é viver para a glória de Deus, Geraldo? Viver é graça e paz, amados irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a pergunta é como viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é sabermos que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida e um Deus que vê todas as coisas, e Ele está presente em todos os nossos atos. Então, viver para a glória de Deus é, como a palavra do Senhor diz, é viver no Espírito, deixar as coisas da carne e viver as coisas do Espírito, para que possamos agradar aquele que nos criou e aquele que nos colocou aqui, para sermos instrumento para fazer a multiplicação daqueles que um dia encontrarão com o Senhor na glória. Na verdade, viver para a glória de Deus, justamente tudo que você falou, e eu ainda coloco o seguinte: a Bíblia nos diz que a extensão da nossa vida, viver para a glória de Deus, é refletir em cada detalhe da nossa vida a glória de Deus. Em cada situação, nós devemos brilhar, refletir o brilho de Jesus em cada comportamento, em cada atitude, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no trabalho, seja onde a gente estiver, seja no trânsito, seja na igreja, seja onde nós estivermos, nós devemos refletir o brilho de Jesus. Isso é viver para a glória de Deus. E nesses tempos de pandemia, nesses tempos de confinamento, torna-se mais desafiador o viver para a glória de Deus. Porque a sociedade não estava acostumada com esse tipo de vida. E então nós fomos, através deste vírus, fomos pegos de surpresa, em que a nossa vida teve que mudar e nós tivemos que nos adequar a várias formas, principalmente a família toda em casa, todos juntos, fugindo daquele que é o nosso inimigo, que é este vírus que está aí, destruindo, matando, não escolhendo cor, não escolhendo raça, não escolhendo poder econômico, social, ele está levando. Então, nós temos que nos precaver e saber de que viver para a glória de Deus é também respeitar as normativas que a nós são passadas, para que possamos evitar de sermos atingidos por este vírus, que em muitos casos ele se torna letal. Então,
viver para a glória de Deus é obedecer. Obedecer a Deus e obedecer também aos ensinamentos que são passados para nós. E eu achei assim tão importante a gente hoje meditar em Romanos 8, de 1 a 11, que nos fala claramente sobre o Espírito no crente, né? Apóstolo Paulo aí, escrevendo aos Romanos, nos alerta de como viver realmente refletindo a glória de Deus. Então nós vamos estar lendo o texto todo e nós vamos estar nos baseando em Romanos 8, de 1 a 11, que nos fala sobre um modelo de como vivermos, refletindo, viver realmente para a glória de Deus. Nós vamos nos basear neste capítulo, Romanos capítulo 8, de 1 a 11. É claro que existem vários textos na Bíblia que nos chamam a atenção para vivermos realmente, como viver realmente uma vida de testemunho, uma vida onde nós possamos refletir uma vida realmente para a glória de Deus. Mas vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e como efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Você quer começar a falar, Heraldo? Amados, meus amados, dentro da leitura do texto, e o título é Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta condenação, ela não vai atingir aqueles que andam e procuram andar segundo a vontade de Deus, não segundo a carne. Porque o Espírito, como diz o texto, ele é vida. E esse Espírito é aquele que nos convence, esse Espírito é aquele que nos mostra, o Espírito é aquele que tira todo
ser humano, toda criatura, todo filho de Deus, do caminho da destruição e coloca-o no caminho da construção. Se estamos com Cristo, nós estamos vivendo segundo a sua vontade. E a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu lanço uma pergunta para você, meu amado irmão e irmã que está nos acompanhando. Você está vivendo segundo o Espírito ou segundo a carne? Porque a carne milita para as coisas da carne. E as coisas da carne são aquilo que desagrada a Deus. E em palavras mais claras, é o pecado. E o pecado, nós cometemos de várias formas, de várias maneiras. Mas o Espírito, que é vida, ele nos alerta. E quando somos alertados através deste Espírito, é momento de reconciliarmos com Deus, para que realmente nós tenhamos uma vida de graça. E aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não seremos condenados. Nós estamos enfrentando aí esta pandemia. E nós não sabemos quem vai, que hora vai, e às vezes vai e ninguém fica sabendo. Quando vai saber, já passaram-se dias. Nós precisamos estar preparados, porque nós sabemos que a vida, ela está em Jesus, mas a morte está para aqueles que deixam o Senhor e vive e anda nos seus próprios caminhos. Devemos andar nos caminhos do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, porque andando no caminho e nos ensinamentos do Senhor, nós estamos, Filanilda, conservando a vida, meu amado irmão que está nos acompanhando nesta live. Se andamos segundo a vontade de Deus, nós estamos andando no caminho certo e nenhuma condenação haverá. Heraldo, a Bíblia nos diz que o propósito que Deus criou o ser humano foi para glorificar a Deus em tudo. Como é que a gente vê hoje, mesmo em meio a essa situação tão complicada que o mundo, não vou dizer só o Brasil, o mundo vive nessa pandemia terrível, mas vamos trazer para o Brasil, onde a gente vê a todo instante só se falando nas coisas que estão ocorrendo, vidas indo embora, independente de posição financeira, de posição social, todo mundo equiparado da mesma forma e já não existe praticamente, virou um colapso, colapsizou tudo. A gente vê assim, praticamente sem saída, só misericórdia de Deus, sendo que Deus criou o homem para glorificar o nome dele. Mesmo assim a gente vê o mundo não preocupando muito com isso, ainda pessoas se envolvendo em só rock, balada, pecado, morte, feminicídio, roubos, tantas coisas. E aí a gente depara com esse primeiro versículo aí, que nenhuma condenação há. Aí eu citei que a Bíblia diz que Deus nos criou para a glorificação dele em tudo. E a gente vê essas coisas. Não é uma incoerência, não é uma coisa... Parece-me que o mundo... Parece-me não, o pecado cega, mas não é uma incoerência em tudo. Como se faz diante de uma situação dessa? Saiu disso, faz nos lembrar, e está registrado na palavra de Deus,
nos tempos, Noé levou 120 anos pregando e anunciando para o povo que o Senhor voltaria, para que o povo pudesse corrigir, para que o povo pudesse ter uma vida segundo querer a vontade de Deus, e este povo zombava. Não é diferente dos nossos dias. Nós vemos aí a pregação da palavra de Deus espalhada, templos, igrejas, e agora quando não se pode fazer nas igrejas, nós temos os meios sociais, as redes de comunicação, falando incessantemente deste Jesus. Isso quer nos mostrar e nos alertar da proximidade do reino. Uns estão indo já mais cedo, mas chegará o momento em que todos irão de uma vez, se o povo não se converter dos seus pecados. Então, o chamamento é: converta-se, mude. Igual você falou, não tem distinção de raça, cor ou situação financeira, social. Todos estão indo. E o povo, mesmo assim, continua nas baladas, como você disse, não se precavendo e achando que nada vai acontecer. Com ele não vai acontecer. E quando chega a sua vez, ele não está preparado. E quando ele vai procurar o recurso, não dá mais tempo. E não dando tempo para procurar o recurso, também não dá tempo de pedir perdão a Deus. Porque ele é pego de surpresa, e quando ele é pego de surpresa, ele perde o sentido, a noção, que não dá tempo, ele só fica focado na saúde, em ser livre, e esquece daquele que é vida, que é o Senhor Jesus. Então, aquele que está no Senhor Jesus tem vida. Aquele que não está no Senhor não tem vida. Aquele que focou no Senhor Jesus durante a pandemia, fora da pandemia, em todos os dias, ele tem a vida. Mas aquele que focou a sua vida nas baladas, aquele que focou a sua vida nas festas, no dinheiro, e esquecendo de que tudo isto é passageiro, só é eterno a vida no Senhor. E então, quando chega a sua vez, muitas das vezes não dá tempo, porque às vezes já chega, já entra em coma, e entrou em coma, perdeu o sentido, e não dá tempo mais de se arrepender. Então a palavra do Senhor, o texto diz aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, está em Cristo? Aí, Heraldo, eu quero fazer uma outra colocação. Mateus 5,16 diz assim: nós somos um povo eleito, santo e amado de Deus. Será? Aí eu falo para a igreja, falo para nós, amados. Nós precisamos parar para analisar, porque nós precisamos fazer a diferença. Nós estamos vivendo para a glória de Deus nesses tempos difíceis. Nós, como família, estamos brilhando onde nós estamos. Nós, como cristãos, estamos dando exemplos realmente como servos e servas do Senhor Jesus. Nós, como eleitos de Deus, santo, separados, estamos dando testemunho como cristãos, como santos eleitos de Deus. Nós estamos vivendo realmente vida de santidade. Nós estamos brilhando, nós estamos vivendo como realmente verdadeiros cristãos. Como é que nós estamos sendo com nossos vizinhos? Como é que nós estamos sendo como cristãos verdadeiros? A preocupação, Heraldo, nossa, como cristãos, é nesse mundo tenebroso. Tem um livro até aqui com o título Esse Mundo Tenebroso, um livro que vale a pena ler, viu? Esse Mundo Tenebroso é o título do livro. Muito bom.
É porque você que está em casa não está sabendo o que fazer, compre esse livro e lê esse livro. Um livro um pouquinho grosso, mas vale a pena ler. Esse Mundo Tenebroso, livro maravilhoso, vale a pena ler. É um livro que nos mostra claramente, também baseado na Bíblia, é um livro religioso, um livro muito bom de um pastor, livro maravilhoso, nos mostra como viver nesse mundo tenebroso, à luz da Bíblia. E nos chama aqui como nação santa, como povo eleito. Às vezes estamos deixando a desejar, deixando filhos a desejar. Nós temos que ter cuidado. Porque aí está dizendo em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Será que como igreja nós estamos em Cristo? Ou só na hora do culto, mesmo online? Eu não estou aqui criticando ninguém, estou chamando atenção para você que está na live, para mim, para cada um de nós, para que a gente pare para pensar nisso. E se nós estamos em Cristo, não temos que nos preocupar, mas é hora de olharmos com mais cuidado, mais acuradamente, para que nós possamos fazer mais ainda, enquanto há tempo, né? Que nós não sabemos daqui a pouco o que vai acontecer. E quando você estava citando, nós vemos lá no livro do apóstolo Pedro, no capítulo 2, da carta do apóstolo Pedro, diz: despojando de toda maldade e dolo, desejai ardentemente, como criança, o genuíno leite maternal. Nós vemos que a criança, quando ela está faminta, ela começa a chorar, e imediatamente a mãe o dá ao peito e ele então cessa o seu choro. É assim que nós devemos desejar a palavra de Deus. Como a criança que deseja o leite materno, nós precisamos desejar a palavra de Deus. E mais abaixo deste capítulo, desta carta, diz que nós somos um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. O Senhor está dirigindo a sua vida, o seu lar, os seus negócios, ou você que é o dono da sua vida, dos seus negócios, esquecendo de que você simplesmente está aqui de passagem e tudo isso vai ficar por aqui. Pense nisso nesta manhã, mas pense naquilo que será eterno, que é a vida. E se estamos com o Senhor, nós temos esta vida. E para isso que o Deus Criador mandou o seu Filho em forma de carne pecaminosa para viver neste mundo tenebroso, enfrentando todas as situações, para mostrar para nós que é possível. É difícil? Mas é possível. Ele enfrentou situações difíceis, mas ele estava sempre junto ao Pai. Ele nunca negou ao Pai. E nós também, queridos, somos ensinados, somos chamados a não negar o Pai, mas saber que é este Pai que mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. É que nós precisamos servi-lo com integridade, em adoração, em espírito e em verdade. Amém. Vamos ao versículo 2 que nos diz: porque a lei do Espírito da vida
Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E o versículo 3, porque o que fora impossível, a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante do pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Quer falar, Heraldo? Nós vemos aí, um pouco já comentamos, mas vemos aí, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é a vida para mim e para todos nós, para você que está nos acompanhando. Cristo Jesus é a vida. É esta lei, é este Jesus que nos livrou do pecado e da morte. É Ele que nos livra, que nos livrará do pecado e da morte, se nós atentamente estivermos fazendo aquilo que Ele pede, aquilo que Ele manda, e estarmos atentos, vigilantes, que quando cairmos, não ficarmos prostrados, mas olharmos que tem uma mão estendida para nos levantar. E esta mão é o Senhor Jesus, que nos pega pela mão quando nós reconhecemos que falhamos, que erramos e pedimos perdão, e Ele está pronto para perdoar, porque Ele veio exatamente para isso, para nos dar vida. Ele morreu para isso, para nos dar vida. Para mim, Heraldo, viver para a glória de Deus, eu cito 3 coisas importantes aí. Primeiro, viver para a glória de Deus é quando eu vivo em obediência. Quando eu vivo em obediência para a glória de Deus, eu estou obedecendo, eu estou seguindo os mandamentos de Deus. Obedecer é simplesmente estar cumprindo aquilo que o Senhor mandou. Então eu estou obedecendo, eu estou vivendo para a glória de Deus. Segundo, viver Cristo dentro de mim. Quando eu vivo Cristo dentro de mim, ou dentro de mim, eu estou realmente tendo convicção que Ele morreu por mim, que Ele pagou o preço de sangue por mim, e eu vivo uma vida de testemunho. E em terceiro lugar, eu não preciso estar falando para os outros aquilo que eu faço. O meu testemunho mostra para as pessoas que Cristo habita em mim. Ainda que eu passe por lutas, tribulações, a minha vida mostra que realmente Cristo vive em mim. A nossa vida, ela precisa e deve refletir aquilo que Deus fez por nós e nos dá a salvação. A nossa vida, o nosso comportamento deve ser diferenciado do comportamento do mundo. E nós não precisamos falar nada para que aqueles que estão à nossa volta, no estudo, no trabalho, onde nós estivermos, nós não precisamos falar nada, porque o nosso testemunho, como você disse, vai falar mais alto e as pessoas vão comentar: fulano, Silanilda é diferente, o Heraldo é diferente. E quem é, por que somos diferentes? Não, nós não somos diferentes. É Jesus em nós que nos faz diferentes. E a luz do Senhor Jesus deve brilhar nas nossas vidas, assim como deve brilhar na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, e você que posteriormente estará vendo, deixa Jesus brilhar na sua vida. E quando Jesus brilhar na sua vida através dos seus atos, do seu comportamento, do seu falar, do seu agir, você está testemunhando e vivendo para a glória de Deus. E aí vai confirmar o que diz neste texto da palavra de Deus: nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você vive a vida segundo o querer, a vontade do Senhor, o seu viver vai representar Cristo e nenhuma condenação há. Ninguém vai te condenar, ninguém vai te acusar. Você vai passar por provações, mas você vai sobressair, porque Jesus está na sua vida, está com você, e Ele veio para cuidar de você e cuidar daqueles que lhe obedecem. E quando você falou obediência, a obediência é um fator primordial, Silanilda, para que a gente tenha uma vida de graça, uma vida de paz. Aquele que obedece, ele tem a tranquilidade, ele tem o amor, ele tem a caridade, porque a palavra do Senhor é que diz isso para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele determina, nós somos mais que vencedores. Então a palavra de Deus, ela mostra as duas faces da moeda. Nós devemos escolher a face que nos dá a tranquilidade, que nos dá a paz, que nos dá a alegria e, acima de tudo, que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós enfrentamos, porque nós estamos neste mundo e estamos sujeitos a tudo e a todas as coisas, mas nesses momentos mais difíceis, esse Jesus, ele vem ao nosso encontro e nos dá a paz, nos dá a tranquilidade. E a tranquilidade recai sobre nós, porque nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em João 17, 23 diz assim, que nós somos chamados para realmente sermos testemunhas, e as pessoas são atraídas porque nós somos filhos de Deus, e todo filho de Deus é atraído porque nós somos, tá escrito assim, olha, aqueles que servem ao Pai, eles são amados do Pai, e por terem sido atraídos por Ele, pelo seu Filho amado, atraem a outros. Amém. Então, não sei se você já ouviu falar bem assim, eu gostaria de ser igual fulano. Sim. Ou seja, uma pessoa que realmente é um cristão, às vezes eu ouvo assim, eu gostaria de ser igual a você. Sim. Que coisa maravilhosa é isso, eu parei para analisar esse fato. Como é gostoso você ouvir assim, eu gostaria de ser igual você, eu gostaria de ser igual fulano. Porque ele não precisa, essa pessoa não precisa falar, porque Jesus estando na vida desse cristão, desse servo de Deus, o brilho de Jesus, essa pessoa vive tanto para a glória de Deus, que o Jesus que está na vida dela atrai a outras pessoas. Aí está a nossa grande responsabilidade de viver segundo a vontade de Deus, a obediência aos seus mandamentos, vivendo para a glória de Deus, e o Senhor é glorificado nas nossas vidas, e através da glorificação do Senhor nas nossas vidas, outras pessoas são atraídas para o Senhor Jesus. Não são atraídas para nós, mas são atraídas para o Senhor Jesus. E quando a pessoa chega e pergunta, Silanilda, por que você tem a vida assim? O que houve com a sua vida? E você vai responder, não sou eu, mas é Jesus. Você tem assim a autoridade de falar assim, é Jesus que faz isso. Aí existe uma coisa, Heraldo, que chama muita atenção também pra gente, para até falar no estudo, né? Que a Deus Deus é glorificado em nossas vidas, nós vivemos para a glória de Deus.
em nossos relacionamentos também. Jesus é glorificado nos nossos relacionamentos. Quando eu disse isso aqui, o apóstolo Paulo, ele relaciona várias virtudes nossas. Isso está lá em Colossenses 3,12, quando ele fala que nós somos eleitos de Deus santos e amados, porque nos nossos relacionamentos nós mostramos a glória de Deus, ou não. Então, aqui na Bíblia nos mostra que nós precisamos, nos nossos relacionamentos, mostrarmos a glória de Deus. É para isso que nós fomos chamados. E quando você falou isso, o inimigo ele é sagaz. E às vezes ele usa de sutilezas para testar, para ver se realmente nós estamos vivendo para a glória de Deus. Porque nós estamos no mundo e convivemos no mundo. Só que nós não somos do mundo, então muitas das vezes nós participamos na sociedade. E essa participação na sociedade, ela faz com que pessoas venham com a sua sutileza nos provocar para ver se realmente a luz, o brilho, e se realmente Jesus está em nós. E se Jesus estiver em nós, o Espírito Santo vai imediatamente falar: filho, tenha domínio próprio, tenha equilíbrio na sua vida, não fale, não responda, ouça e fuja desta situação. E aí, quando nós obedecemos à voz do Espírito, porque o Senhor falou que nós não estaríamos só, que Ele enviaria o Consolador, então quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós fugimos daquela cilada, daquela situação e continuamos vivendo a nossa vida segundo a vontade do Senhor Jesus, em obediência à palavra de Deus, em obediência aos ensinamentos de Deus. Que a palavra do Senhor, ela é para nos ensinar. Aí vamos ao versículo 4 que nos diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Então nós temos uma luta muito grande entre a carne e o Espírito. E se nós dermos lugar à carne, nós estamos caminhando para a morte. Mas se dermos lugar ao Espírito, nós estamos caminhando para a vida no Senhor Jesus, com o Senhor Jesus. Então, o desafio que nós enfrentamos a cada dia, a cada momento, nós temos o ensinamento dentro da palavra de Deus, o que fazer, como fazer, e nós somos despertados, amados, para que possamos viver uma vida segundo o querer, a vontade de Deus. Como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Você está vivendo segundo o Espírito ou está vivendo segundo a carne? A carne está sobressaindo na sua vida sobre o Espírito, ou o Espírito está sufocando a carne quando ela quer te arrastar, quando ela quer te levar para a destruição? Que nós possamos, amados irmãos, irmãs, queridos, estarmos atentos aos ensinamentos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva
e eficaz. E a todo momento ela está nos ensinando e falando para nós como nós devemos andar, como nós devemos proceder, para que nós tenhamos uma vida de paz. Todo ser que respira louva o Senhor, e todo ser deseja paz. A paz é um dos ingredientes fundamentais para que nós tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus. Quando existe paz interior, a paz exterior reflete no nosso dia a dia. Quando nós não temos paz interior, ela também reflete no nosso exterior. Então nós precisamos ter cuidado, porque as pessoas facilmente identificam aqueles que têm uma paz interior e aqueles que estão vivendo um conflito interior e não têm paz, porque ele estoura, ele explode, ele fala aquilo que não deve. Mas aquele que tem a paz interior, ele tem o equilíbrio de pautar a sua vida, o seu falar, segundo a palavra de Deus. Agora que coisa linda aqui que nos diz o versículo de número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito Santo que habita em vós. Na verdade, se Jesus está em nós, nós podemos a cada dia lembrar que a nossa carne ela está morta. Mesmo que a gente tenha essa luta constante da carne contra o Espírito, nós sabemos que Jesus está em nós. Que na verdade nós estamos vivos em Cristo. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de constante estudo da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida de santidade, uma vida de constante busca ao Senhor, uma vida de sempre estar buscando em obedecer ao Senhor. Lembrar que Jesus, ele aqui quando viveu o mundo, ele veio para nos salvar. Ele pagou preço de sangue, ele não tinha pecado algum. Ele veio lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço de sangue por mim, por cada um de nós. E nesses tempos difíceis, nós não podemos esquecer que Jesus está sempre ao nosso lado, que Deus pagou, ele pagou o preço de sangue, que Deus está no controle de tudo, ele não perdeu o controle, ele nunca vai perder. E que não há condenação para aqueles que estão nele. O nosso estudo hoje, ele falou assim, claramente para nós que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós estamos nele. Será que nós estamos de fato vivendo para a glória de Deus? É para a gente pensar. Você que está nos ouvindo, você que está conosco, você que está participando, que participou desse estudo conosco, preste atenção nisso. Se a sua vida, ela precisa ser remodelada, precisa estar em consonância, precisa estar reativada, reavivada. A Bíblia nos chama a atenção para que nós venhamos a cada dia ser renovados, alicerçados no Senhor. O estudo hoje nos mostrou claramente que nós precisamos estar firmes, alicerçados e vivendo em harmonia, vivendo firmes, alicerçados em Cristo Jesus. Quer fechar algo rapidinho? Sim. Noé pregou 120 anos anunciando o Senhor Jesus.
E hoje nós estamos vivendo, não hoje, mas há tempos estamos vivendo e vivenciando os acontecimentos, as destruições, os furacões, as pandemias, os tufões. E isso são sinais que o Senhor está dando para que o povo arrependa-se. Mas lamentavelmente o povo não está se arrependendo, e em muitos casos nós vemos escarnecendo da palavra de Deus. Mas como Deus é Deus, e aqueles que têm escarnecido da palavra de Deus, rapidamente o Senhor tem o desmascarado. Eles têm caído por terra. Isso é para mostrar para nós que Deus é Deus. E ultimamente nós presenciamos, através dos meios de comunicação, os escárnios aí com Jesus, zombando do Mestre. E não foram muito longe, logo veio a destruição, logo veio o castigo. Não o castigo, mas a correção. Vamos dizer assim, veio a correção. E andar fora do Senhor é muito perigoso. Mas andar com o Senhor é garantia de vitória, é garantia de vida. Vamos andar com o Senhor para termos esta garantia. E como diz esse texto da palavra de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não haja condenação para você, para a sua família, para nós, desde que nós andemos segundo a vontade, segundo o ensinamento daquele que nos criou e mandou o seu Filho para morrer por mim e por você. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha falado conosco nesta manhã e que nós possamos aplicar na nossa vida, viver segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Adoremos ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, para sempre. Amém. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, para sempre. Amém. Nós vamos estar orando com o Heraldo e logo em seguida ele estará impetrando a bênção. Pai querido, Louvado seja o teu nome. queremos agradecer ao Senhor, Santo és tu, Senhor. porque na manhã deste domingo o Senhor nos concedeu a Glórias a oportunidade Deus. de estarmos estudando a Tua palavra e aprendendo do Santo é o teu Senhor. nome. Muito obrigado, Pai querido, pelas vidas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando através Obrigado, desta Jesus. live.
e aqueles que posteriormente estarão assistindo. Ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, porque Amém, sabemos que se estamos no Senhor, Louvado nós seja temos Deus. vida, mas se estivermos fora do Senhor, Oh, Deus. a morte está nos rondando. E nós queremos vida e vida abundante. E esta vida abundante está no Senhor. Aleluia. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado pela tua palavra. E obrigado porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor avisa aos seus. O Senhor ensina a todos. Independente da situação, Aleluia. todos são ensinados através da palavra do Senhor. Amém, Jesus. E aquele que guarda no coração a tua palavra, ele não é um vencedor, mas é mais que vencedor. Aleluia. Nós oramos agradecidamente em nome de Jesus. Amém. E que a bênção de Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre nós, sobre os nossos lares, sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Muito obrigada por você que está nos acompanhando nessa live. Que Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça de logo à noite, 19 horas, nosso culto. Nossa Igreja Metodista de Itaoca, com o nosso pastor, Devanir Clóvis. Que o Senhor abençoe você e a sua família poderosamente. Muito obrigada, que Deus te abençoe.